queridos, com vocês novamente, Pastor Onéias César Filho, da Igreja Batista Sião em Campo Grande. Sou eu mesmo, aqui com você nesse estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo e estamos já no capítulo 20 e hoje nós vamos continuar a análise versículo por versículo desse capítulo que agora vai tratar do juízo final. Nós vimos na aula passada, também fiz, se eu posso chamar assim, uma aula especial, falando a você sobre o milênio. Mas veja, agora nós vamos entrar somente aqui em nosso estudo, no juízo final, na consideração do juízo final, que é a segunda parte do capítulo 20. Mas veja uma coisa, veja bem. Houve o milênio, Jesus derrotou o anticristo, o falso profeta, lançou os dois no lago de fogo e enxofre, eles inauguraram aquele lugar tenebroso, terrível. Jesus terá feito o juízo dos bodes e das ovelhas, purificado a terra, tirado aquelas pessoas nesse juízo que terão feito pacto com a besta, recebendo o famoso 666. E ao mesmo tempo, ele então introduz no reino que ele está agora inaugurando, abrindo o reino milenar, aqueles vitoriosos e mais os arrebatados, os fiéis que ficaram da grande tribulação e os arrebatados. Enfim, os seus filhos reinarão com ele por 1000 anos. Satanás será preso durante esses 1000 anos e após o final do reino, ao final do reino milenar, terminaram os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações. Nós vimos isto aqui, isto será, estes serão aqueles que terão nascido no milênio e que serão provados contra a sua fé, a sua fidelidade, como a cumprir aquele texto de de Deuteronômio capítulo 30. Hoje te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Na verdade, esta é a proposta de Deus para toda a humanidade. Deus tem proposto desde os tempos adâmicos, os dias adâmicos, Deus tem proposto à humanidade. Escolham o que vocês querem, vida ou morte, bênção ou maldição. E o caminho de escolher, ele disse ao final, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Pois bem, essa escolha do caminho para a vida, na verdade, é a cruz, não é? Então, o que acontece? São esses que serão provados ao fim do milênio e muitos serão corrompidos e marcharão com Satanás contra Jerusalém, contra o Cordeiro. Mas ali Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Não há conversa com ele, não há prolongamento de batalha. E vem o juízo final. Agora nós vamos a essa parte, vamos considerar o juízo final aqui. Vamos juntos, em nome do Cordeiro, o Senhor Jesus. Aí está. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 9, versos 9 e 10. Nós ainda vamos ver essa questão do fim do milênio. Diz assim, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e eu vou ler a partir do verso 7, para entendermos bem. Já consideramos na aula passada, mas vamos recapitular. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Agora sim, vamos lá. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, ou querida, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí está, eu separei, e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ainda que Satanás se volte desesperadamente contra o Senhor,
congregando uma grande multidão para lhe fazer guerra, o fogo do céu consumirá o seu exército, e ele, Satanás, será lançado no lago de fogo e enxofre, já inaugurado pela besta e pelo falso profeta, onde serão atormentados eternamente. Aqui, minha gente, aqui está claro que esse lugar, o lago de fogo e enxofre, é um lugar de tormento eterno. Veja bem, de tormento eterno. Contrariando o que dizem os testemunhas de Jeová, que os que forem ali lançados serão destruídos, deixando de existir. Aí está, é claro o texto bíblico. Além deste texto, o Senhor Jesus falou sobre os bodes, os ímpios, e disse assim sobre eles, naquele julgamento dos bodes e das ovelhas, sobre os bodes: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Jesus tratou em Mateus 25 do juízo dos bodes e das ovelhas. Quando o Filho de Deus vier em sua glória, ele reunirá todos e separará os bodes das ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. O texto é extenso. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Aí está. E na conclusão sobre os bodes, Jesus disse, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Do mesmo modo que os justos de Deus receberão a glória eterna, os perdidos receberão tormento eterno. O homem recebeu o espírito e a alma da parte do Criador, de um modo diferente dos animais. Ao homem, Deus soprou o fôlego de vida, algo das suas entranhas. Anjos e homens são espírito, portanto, eternos. Vamos lá, o homem, veja bem, o homem tem em si mesmo a eternidade, sejam os perdidos, sejam os salvos. E o homem foi criado diferente dos animais. A Bíblia fala dos animais como almas viventes, mas também fala de homens e principalmente como almas viventes. Mas há uma diferença. Os animais foram criados por uma palavra de ordem do Criador, e disse Deus, e foram criados. Mas o homem é um produto artesanal das mãos do Criador. A Bíblia diz que o Senhor desceu, tomou do pó da terra, do barro, formou um boneco. E feito o boneco inerte, sem vida, o Senhor soprou o seu zoe, o seu espírito, soprou do seu espírito no homem, nas narinas do homem. E o homem foi feito alma vivente. O homem é fruto de um sopro de Deus. Veio o espírito para o homem, veio das entranhas de Deus. Agora veja, eu gosto muito disso, vou repetir. Um corpo feito, um boneco feito de barro, veja bem, agora vem o Deus Criador, sopra espírito nesse boneco e da junção, o encontro do barro da terra na forma de um boneco, com o espírito soprado das entranhas de Deus, surge a alma do homem. A alma é uma resultante entre o encontro do espírito e do corpo do homem. Isto é bíblico, isso está na Bíblia. Portanto, o homem é um ser eterno. Satanás também, como anjo, é um espírito, e ele é um espírito eterno. Por favor, eu não estou dizendo que Deus criou Satanás soprando o fôlego de vida. Isso é uma particularidade, uma especialidade do homem. Mas anjos são espíritos, são eternos. Então, quando você ouvir testemunhas de Jeová dizerem que eles vão deixar de existir, não. Se o tormento é eterno, então existirão eternamente. O homem recebeu o espírito e alma da parte do Criador de um modo diferente dos animais. Aí está. Vamos ao verso 11. Agora nós entramos no nosso assunto de hoje. Verso 11. O juízo final. Diz assim, vamos ler juntos Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. Um grande trono branco significa o juízo final. Esse não é um tribunal para os justos do Senhor, não é. Jesus Cristo disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Repito aqui ao pastor Onésio, a Bíblia explica a Bíblia. Ela também diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras, está aqui, eu falei ainda há pouco, quem ouve as minhas palavras, ou as suas palavras lá, não entra em juízo. A brancura do trono denota a sua pureza, a sua santidade e, logicamente, algo consequente de sua pureza e santidade: justiça plena. Não há mancha de injustiça. Será um tribunal de verdadeira justiça. E a Bíblia diz assim: porque disto são merecedores. Aí está, não é? Pois bem, e destaquei também: de cuja presença fugiu a terra e o céu. Nós estamos falando do juízo final. De cuja presença fugiu a terra e o céu. Isso mostra o pavor dos que estão pesados na balança e achados em falta. Mas quem pode escapar do Todo-Poderoso? Em seguida, vemos a expressão: e não se achou lugar para eles. Não há como escapar do dia da vingança do Deus terrível. A primeira expressão, de cuja presença fugiu a terra e o céu, significa que se eles pudessem, fugiriam, tentariam não estar ali. Como bandidos que fogem para não serem levados a julgamento e serem presos e receberem a condenação, eles também, se pudessem, fugiriam. Mas não poderão fugir, porque não se achará lugar para eles. Isso significa uma coisa: todos os perdidos de todas as eras da humanidade, desde o tempo, eu já não vou falar da pessoa de Adão, porque surgirá aquela pergunta: aí, pastor, e Adão e sua mulher Eva foram salvos? Isso é a questão de Deus, não é minha e nem a questão do nosso estudo aqui. Um dia nós vamos ter um estudo aqui do livro do Gênesis, será fantástico, mas não é hoje. Mas veja uma coisa: desde aqueles tempos, quando o homem pecou, até o último que nascer, todos serão passados em revista em suas vidas ou nesse dia. Aqueles que receberem o Senhor Jesus Cristo, veja bem, entrarão na glória do Senhor, não entrarão nesse juízo. Mas aqueles que terão escolhido o caminho da morte, esses estarão nesse juízo final e ninguém escapará. Absolutamente ninguém. Nós vamos ver isso daqui a pouco, com mais detalhes, ok? Vamos lá. Vamos ao verso 12. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos começar vendo essa parte. E vi os mortos, grandes e pequenos. Até aqui houve a primeira ressurreição, a dos salvos, no arrebatamento da igreja. Você lembra? Lá atrás, aqueles que foram declarados bem-aventurados. Mas agora chega o momento da segunda ressurreição, a dos perdidos de todas as eras da história da humanidade. Todos. É a hora da grande prestação de contas. E você veja que a Bíblia faz questão de dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos. O que significa que não haverá absolutamente ninguém, mas ninguém mesmo, que seja tão grande que escape desse juízo. Para Deus não há grandes e não há pequenos, mas para Deus, especialmente entre esses perdidos, todos serão, na verdade, muito pequenos, no sentido de não terem nenhum poder para fugir da ira
do dia do Deus Todo-Poderoso. Aí está. Agora veja esta verdade. Todo pecado, veja bem, vamos entender bem isto. Todo pecado será condenado, do primeiro ao último. A cruz condenou os nossos pecados e nos justificou, mas os pecados dos injustos não. Eu quero explicar bem isso para não parecer uma heresia. Todo pecado, nós conhecemos bem o primeiro pecado, o que inaugurou a história do homem em iniquidade, a corrupção do gênero humano, o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva no Éden. Nós conhecemos desde aquele até o último que um ser humano cometer, antes do juízo final, todos esses pecados terão de ser condenados. Agora, eu disse ali que a cruz condenou os nossos pecados, de nós, os que aceitamos o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz, aquele que não conheceu, que não experimentou o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se deixou inocentemente condenar em nosso lugar. E nós dizemos que ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre ele a nossa condenação. Portanto, a cruz condenou os nossos pecados em Cristo Jesus. Então recebemos a justificação. Outra coisa interessante, justificação. Guarde bem isto. O homem teve a primeira fase da história humana. Há um livro do pastor Lawrence Olson, ou Lourenço Olson, como ele já se chamava, por estar no Brasil muitos anos, um servo de Deus, que o título é As 7 Dispensações de Deus para a Humanidade. A primeira dispensação foi a da inocência. Após o pecado, no ato do pecado, foi inaugurada a dispensação da consciência. Agora veja, por que eu estou falando isto? Nenhum homem em Cristo Jesus é inocentado. Jesus não inocenta pessoas. Ele justifica. E para justificar, para que haja justificação, é preciso que haja a constatação, a evidência clara, a prova da culpa, da condição de culpado. Primeiro, precisa-se ser declarado culpado, para que então venha a justificação. Inocência não. Jesus não nos inocenta, ele nos justifica. Portanto, está aí. A cruz condenou os nossos pecados, Jesus os levou sobre ele. Mas os que terão rejeitado a cruz, de qualquer modo que seja, um dia eu falarei sobre isso. Esses levarão os seus próprios pecados sobre si e responderão por eles no juízo final. Por isso que está aqui esta verdade que eu diria, verdade verdadeira. Vamos mais. Os ímpios de todos os tempos agora são chamados ao grande juízo. Essa é a ressurreição da vergonha, do horror. Todos estão agora reunidos diante do grande juiz. Tantos grandes, eu coloquei com aspas, para ironizar isso aqui. É uma forma de ironia. Os grandes, por que não há grandes? Aqueles que se fizeram poderosos, dominadores, mas também os pequenos. Assim como o Senhor não faz acepção de pessoas para a salvação, ele não faz acepção de pessoas para a condenação. A justiça de Deus é para pequenos e para grandes. O grande juiz do juízo final, olha, isso é importante, gente, será o Senhor Jesus Cristo. O fato de ser o Cordeiro, esse grande juiz, legitima, reveste de maior justiça o juízo final. Pois aquele que veio ao mundo para salvar os perdidos e terá sido rejeitado, agora virá como juiz, eu coloquei com letra maiúscula, o grande juiz de todos os que escolheram o caminho da morte. Eu vou explicar isso precisa ser explicado. Eu creio, mas creio mesmo. Quem se assentará no grande trono branco será o Filho, o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele na Bíblia, em sua morte vicária, ele é apresentado como Cordeiro, mas em sua ressurreição como leão da tribo de Judá. E olha, é preciso que se entenda.
ninguém espere ver aquele Jesus de 2000 anos atrás, humilde, simples, que entrou em Jerusalém montado num filhote de jumenta. Aquele carpinteiro de Nazaré, aquele homem simples, não espere ver aquele homem no sentido de aquela forma do Filho de Deus se apresentar. Será aquele mesmo, mas não daquela forma. Ele agora virá de uma forma muito diferente, se manifestará poderosamente como grande juiz, o grande Senhor, e a Bíblia fala que ele pisará os seus inimigos no lagar da sua ira. Nós já vimos isso aqui. Ninguém espere um Jesus, veja bem, um Jesus simples, humilde de coração, mas será tremendo. Mesmo nós, os salvos, que estaremos lá no dia do juízo, mas não no banco dos réus. A Bíblia diz que nós julgaremos o mundo. Nós estaremos lá como testemunhas e veremos os perdidos, mas mesmo nós teremos grande temor quando virmos o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória, em toda a sua ira, em toda a sua fúria contra aqueles que rejeitaram a Ele próprio. De certo modo se cumprirá novamente a palavra que diz: e verão aqueles a quem traspassaram, porque todos os que terão rejeitado a cruz são responsáveis, inclusive, pela morte do Senhor Jesus Cristo, que desprezaram, que não quiseram aceitar e receber. Eu espero que você tenha entendido isso. Veja bem, estavam diante do trono e abriram-se os livros. Veja bem, os livros. Aqui a Bíblia fala primeiro dos livros, os livros, e depois do livro da vida. A palavra de Deus, na verdade, está contida em vários livros. A palavra Bíblia significa livro. A palavra Bíblia significa, livros. Consequentemente, esses livros são a palavra de Deus, a própria Bíblia. Então, abriram-se os livros. Será aberta a palavra de Deus. Num tribunal humano, os homens são julgados. Quando há um julgamento, o juiz baseia aquele julgamento no livro da lei correspondente ao delito, ao crime ou à questão que está sendo julgada. Por exemplo, nós temos vários códigos. As nossas leis são divididas em Código Civil, Código Penal, Código Tributário. E, por exemplo, no Código Penal tem lá cada lei que pessoas transgridem moralmente e são julgadas com base nesse livro da lei penal. Até a nossa justiça tem os livros da lei, o conjunto das suas leis segundo os códigos que existem e a natureza das questões a serem julgadas. Veja bem, abriram-se os livros. A base do julgamento será a palavra. Jesus disse: quem não me recebe a mim, eu não julgo. Ali, ele estava falando ali, na condição que ele estava de Cordeiro de Deus, que veio trazer salvação ao mundo e ir à cruz. Mas há quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Então, quando você ouvir ou você ler e abriram-se os livros, é a Bíblia Sagrada que contém 66 livros e cada um será em curso segundo os seus pecados. Nós vamos ver isso no que está na palavra. Mais adiante diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Jesus disse: quem me rejeita, aqui está, eu falei ainda há pouco, né? Eu ainda não tinha visto esse slide. Jesus disse: quem me rejeita e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Minha gente, escutem uma coisa. Quando a gente fala de evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João,
E o Evangelho, a síntese do Evangelho, a boa notícia da salvação, a gente sempre pensa em salvação, salvação, salvação. Sim, é o maior, é o mais maravilhoso, é aquilo que nos alcançou. Mas o mesmo Evangelho que salva, ele condena. Ele condena os que o rejeitaram. Aí está. Também porque o Evangelho, podemos dizer assim, é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo da vida, a palavra da vida. O mesmo que terá sido rejeitado por esses perdidos, ele os julgará. E a mesma palavra que eles rejeitaram será a base. Serão os livros da lei do Senhor, toda a palavra de Deus, pela qual os ímpios serão julgados. Hoje, agora veja o que eu já te disse também. Hoje, nos tribunais humanos, os réus são levados a julgamento com base nos códigos ou livros da lei. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? É o livro da lei do Senhor. Agora, por favor, quando fala da Bíblia como livro da lei do Senhor, não entenda apenas a Torá, como os judeus chamam, não é? Os livros da lei, o Pentateuco. Toda a Bíblia é o livro da lei do Senhor, tá? Quando cometemos pecado, estamos transgredindo a lei do Senhor, pois diz a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei. Logo, esses livros que se abrem, na verdade, são ou é a palavra de Deus. Então, os livros abertos mostram que eles são a palavra de Deus pela qual os homens serão julgados. Então, os ímpios serão julgados com base nas coisas escritas na palavra de Deus. Note que o versículo fala que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso significa que as suas obras terão sido confrontadas com as leis que eles haviam transgredido na palavra de Deus. As suas obras serão confrontadas com a palavra de Deus, nas leis ou nas leis do Senhor colocadas em sua palavra. Ali no grande tribunal, as obras ocultas virão à tona. Deus fará passar diante deles todas as suas iniquidades, expostas diante da palavra de vida. Suas obras, seu modo de vida aqui na terra, serão confrontadas com a palavra da verdade que insultaram. Eu vou dar um exemplo a você. Nós temos um projeto nos dias do Carnaval aqui em Campo Grande, no centro de Campo Grande, no Calçadão, desde 1995. Já por 30 anos ocupamos o centro de Campo Grande nos dias da festa profana. E há vários exemplos parecidos, mas há um. 2 homens saíram do túnel, da boca do túnel de Campo Grande, o túnel por baixo da ferrovia, e vieram vestidos de mulher os dois para brincar carnaval, procurando um carnaval no centro de Campo Grande. Quando viram aquele ajuntamento, aquela música, não entenderam em princípio, pensaram, opa, achamos o primeiro grito de carnaval. E quando se aproximaram, era uma igreja, era coisa de crente, era bem diferente. E ficaram ali por um pouco tempo, os dois juntos, até que um começou a se impacientar, se inquietar e se aborrecer com aquilo e chamando o outro para ir embora, e o outro, não, espera mais um pouco. E aquele outro se aborreceu e foi embora, largou o companheiro e foi embora. E aquele que ficou vestido de mulher, veio a palavra, ouviu a palavra, naquela noite entregou sua vida a Jesus, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Tem mais 2 lances, um glorioso e um terrível, tremendo. O glorioso, ele se converteu ao Senhor Jesus. Procurou uma igreja, foi para uma igreja, membrou-se, batizou-se, estudou, fez seminário e se tornou um pastor. E um dia nós estávamos lá, anos depois, ele passou com a esposa indo para a sua igreja e deixou um bilhete para mim. Pastor, hoje eu não posso que eu tenho culto, mas amanhã eu volto. Eu quero dar o meu testemunho.
E ele contou essa história. Eu cheguei aqui vestido de mulher, o meu amigo não quis ficar, eu conheci Jesus, hoje eu sou pastor, tenho uma igreja, tenho igrejas filhas, tenho pastores auxiliares, eu sirvo ao Senhor. Agora o lado triste da questão, o colega que foi embora, não quis saber. Se não recebeu o Senhor Jesus, depois pode ter acontecido, mas se não recebeu, estará nesse juízo. E aí veja bem, lá no juízo eu disse que nós estaremos presentes, inclusive como testemunhas, quando esse homem for julgado por ter ido embora e recusado Jesus. Quando ele for julgado, ele dirá para Jesus, eu não ouvi falar, não falaram para mim. E o Senhor dirá, você ouviu, mas você não quis. E Jesus mostrará a cena. E aquele que agora aqui na terra era um pastor, que ficou lá e recebeu Jesus, o Senhor, eu creio assim, é um sonho meu. O Senhor Jesus vai chamar, lembra desse aqui? Ah, lembro, pois era seu companheiro, né, de carnaval. Pois olha, ele ouviu como você ouviu, mas você não quis e ele quis. A vergonha para esse perdido será total. É por isso que eu digo que nós estaremos no juízo. Aí está, né? Deus fará passar diante dos perdidos as suas iniquidades, expostas diante da palavra de Deus, confrontadas com a palavra. O livro da vida. Nós primeiro vimos os livros, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Agora, o livro da Bíblia, da vida. Esse livro é o rol dos membros da glória celestial. Se nos livros, na Bíblia, estará a base do julgamento dos perdidos, segundo as suas obras, no livro da vida do Cordeiro estarão os nomes dos remidos, daqueles que amaram a vinda do Senhor e a sua palavra. Note mais, esse é o livro da vida, o que mostra claramente que só os nomes dos que receberão vida eterna, ou já receberam, até não receberão, mas que receberam vida eterna, estão ali. Por que eu falei que receberam e não que receberão? Porque Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, nasceu de novo. Nós recebemos vida eterna quando viemos à cruz, naquele dia como esse, que se tornou um pastor naquela noite. Gente, eu sorrio, eu estou rindo, na verdade sorrindo, de grande alegria, sabe por quê? Ele recebeu vida eterna naquela noite, ele nasceu de novo naquela noite, vestido de mulher. Agora, para quem pensa assim, mas está vendo, vestido de mulher e foi salvo. Deus não se importou com a condição dele, a graça de Deus cobre tudo. Calma. Ele estava vestido de mulher, mas quando recebeu naquela noite vida em Cristo Jesus, acabou-se as vestimentas de mulher e de carnaval. Foi transformado. Há um hino do pastor Armando Filho que diz assim, se me aceitas assim como eu sou, há de ter uma transformação. Gente, quer outra história do nosso trabalho nos dias da festa profana do carnaval? Nós estávamos lá e veio outro homem, saiu também da boca do túnel, veio dos ônibus, do terminal dos ônibus, e veio por ali, e chegou e começou a ouvir a palavra e ele tomou um choque. Depois ele disse para mim, pastor, eu pensei que já era um grito, um baile, uma concentração de carnaval, mas era coisa de igreja. E pastor, depois de liberto ele falou comigo, mas veja, ele começou a ouvir a palavra, foi chorando, chorando, ouvindo, e de repente, no meio da pregação, sem que se fizesse ainda o apelo, ele veio à frente vestido de mulher, um bustier, uma sainha bem indecente, estava de cueca por baixo e sapato de salto alto, uma peruca imitando mulher, rosto maquiado. Ele chegou ali, sentou no meio da praça, assim, no meio da roda do evangelismo, da concentração, tirou o sapato de salto alto, tirou a peruca, passava a peruca, tirou, veja bem, tirou a blusa, tirou a saia e ele ficou só de short, ele estava com short por baixo. Pegou aquelas coisas e passava no rosto, tentando tirar a maquiagem.
e a gente está pregando, alguém estava pregando, acho que não era eu, mas ficamos observando. Ele juntou tudo aquilo, foi na cesta da Companhia de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro, a Conlurb, uma cesta pública de lixo, e jogou tudo aquilo. E agora ficou de pé. E na hora do apelo ele veio à frente. E ele então disse para mim depois: o senhor é o pastor Onéas Filho? Eu falei: sou. Ele disse: pastor, eu sou um crente, eu sou um filho pródigo. Eu era da igreja do seu pai, pastor Onéas César, meu pai. Mas eu estou há anos desviado, hoje eu estou voltando para o meu Senhor. Se me aceitas assim como eu sou, vestido de mulher, seja para a salvação, seja para a reconciliação, há de ter uma transformação. Eu quero dizer a quem pensa que pode vir a Jesus e continuar sendo o que é até aqui ou até então. Há de ter uma transformação. Gente, isso é muito grande. Isso é muito grande. Verso 13, temos de continuar. Vamos em frente. Com prazer continuamos. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Todos aqueles que foram aprisionados por essas terríveis forças, a morte e o inferno, agora são devolvidos para obrigatoriamente comparecerem diante do Supremo Juiz. Todos virão, já falamos isso. Entendamos que a morte é uma força espiritual. A morte é um espírito, no sentido de que a morte não é uma pessoa, mas ela é um espírito ou uma força espiritual, nesse sentido, que entrou no mundo pelo pecado do homem. Jesus Cristo nos livrou dessa força, desse espírito que chamamos de espírito de morte, que nos dominava, que Paulo chamou de o salário do pecado. Essa morte espiritual, essa força espiritual é o salário, o pagamento, a resultante de um trabalho de iniquidade feito chamado pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus está escrito. Eles precisavam ser julgados e a morte teve de entregá-los para esse juízo. Quanto ao inferno, veja bem agora, quanto ao inferno, é o lugar dos perdidos até que voltem para o grande juízo. E eles foram trazidos de lá para comparecerem perante o grande juiz. Eu não sei, não tenho um resumo nas minhas mãos para ver o próximo slide, mas eu quero dizer uma coisa a você. A gente fala muito, tudo bem, não há grande problema nisso, mas a gente fala muito que vai para o inferno, vai passar a eternidade no inferno, e vai para o inferno, e vai para o inferno, e vai mesmo para o inferno. Quem morre sem Cristo é inferno. É o lugar imediato. Não tem esse negócio de purgatório, essa é outra questão. É inferno mesmo. Mas o inferno não é o lugar eterno, não é o lugar eterno dos perdidos. O inferno é uma prisão, um lugar de tormento, sim, mas provisório, até esse juízo que a gente está vendo, e existe um lugar maior que o inferno, tão maior que o próprio inferno e a morte cabem dentro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Então tem o inferno e tem o lago de fogo e enxofre. Os perdidos que estão no inferno, o inferno vai ter que dar, que entregar para juiz. Serão trazidos como bandidos, são trazidos, veja, de carceragens provisórias. Aqui no Rio de Janeiro tem uma em Benfica, até que aguardem, até que chegue o momento de serem julgados e irão então para penitenciárias cumprir a pena. O inferno vai dar os mortos que nele havia, a morte também, eles darão. E depois nós vamos ver mais na frente, já adianta você. A Bíblia diz que a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Portanto,
O inferno não é o lugar eterno e definitivo, é provisório. O lugar eterno e definitivo é o lago de fogo e enxofre. Ok? Aí está, né? Pois bem, vamos em frente. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí está, eu não tinha um roteiro na mão, já adiantei isso, mas vamos lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa terrível força espiritual, chamada morte, acompanha Satanás, o anticristo e o falso profeta, e também as pessoas que rejeitaram a vida. O lago de fogo e enxofre é o seu lugar eterno. Ela, a morte, não terá lugar na nova terra, pois estará para sempre banida dali. É interessante ver que o inferno também é lançado ali. Isso faz parte do plano divino de banir da nova terra tudo que contamina, que mata, que destrói. O diabo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e os que deram crédito a eles vão todos para o mesmo lugar. Por uma questão lógica, a gente acaba vendo uma coisa: o lago de fogo e enxofre cabe tudo isso. Tudo que é mentira, tudo que é falsidade, tudo que é injustiça, tudo que é ódio, tudo que é rancor, tudo que é morte, caberá no lago de fogo e enxofre. Nunca mais. No novo céu e na nova terra. Eu diria de modo especial na nova terra que o Senhor vai criar. Aí está, ok? Vamos em frente. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que não foi achado inscrito, não é escrito, é inscrição no livro da vida. Há pouco nós falamos sobre o livro da vida, que é um livro de inscrição dos salvos. E não há meio termo. Ou o nome está escrito ali ou não está. O lago de fogo e enxofre não foi um lugar preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso. No coração amoroso de Deus, ele criou o homem para a felicidade e a vida eterna. Mas o homem, rejeitando o Senhor, vai para um lugar onde Deus se nunca o poria por sua própria vontade. Mas o Senhor vai colocar por seu juízo. Mas essa é uma triste realidade para muitos. Não é o nosso assunto aqui, mas eu quero dizer a vocês. Eu reajo, resisto, discordo frontalmente. Eu chamaria da doutrina uma teoria calvinista de que Deus criou uns para serem salvos e criou outros para serem perdidos. Aqueles que ele criou para serem salvos terão de ser de qualquer jeito. Não escolherão, não aceitarão ele como Jesus como Salvador, mas virão, necessariamente virão para a salvação. Mas aqueles perdidos que Deus não quis, que Deus rejeitou, que criou para serem perdidos, serão mesmo perdidos e não terão nenhuma chance de aceitar Jesus. Não aceito isso, porque Jesus disse que o lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e seus anjos. Pela vontade de Deus, nenhum homem estaria lá. Mas o Deus, em sua soberania, ele decidiu submeter o homem a uma prova e, soberanamente, ele fez dois caminhos e mostrou dois caminhos para o homem. E ele disse: escolhe vida ou morte, bênção ou maldição. Eu não posso crer nisto, que tem almas, vidas que Deus não amou e que predestinou ao inferno. Não creio nisso, não posso crer. O meu Deus é todo amor. Eu estenderia mais esse assunto, mas não convém aqui. Mas aí está, veja, na nossa aula de hoje, a constatação final. O que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado então completo aqui, no lago de fogo e enxofre. Agora veja uma coisa. Vamos aqui ao fim do nosso
estudo de hoje, ver uma coisa. Aqui está: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7. Isso está na segunda carta de Pedro. Que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, por uma palavra de ordem do Senhor, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui está. Eu mostrei a você. Nós temos hoje essa terra. Veja, aqui está, olha, aqui está América do Norte, América Central, América do Sul, África, Europa, atrás está a Ásia, aqui está a nossa terra atual, nosso planeta. Mas a Bíblia diz que o juízo que virá sobre o homem trará também um juízo sobre a terra. Por quê? Porque Deus fez a terra para o homem habitar. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então, se virá um juízo sobre os homens ímpios para a perdição, também a terra sofrerá um juízo. Agora veja como ela é hoje, e veja aqui essa imagem que eu consegui da terra queimando, a terra em brasa, a terra em fogo, em carvão. Juízo sobre os homens ímpios e juízo sobre os céus e a terra que hoje existem. Essa terra será queimada. Essa questão hoje de ecologia, o homem está destruindo a terra porque está destruindo a si mesmo. E nós vamos ter nesse tempo de 2025, agora em novembro, me parece, teremos uma conferência COP30 em Belém do Pará, na Amazônia, para a preservação da terra. Eles querem salvar a terra para se salvarem a si mesmos. Salvação feita por suas próprias mãos, por seus recursos. Eles rejeitam a cruz, mas querem salvar a terra, o planeta, para preservar a humanidade. Autossalvação, impossível. Esse é o destino desta terra que aí está. Para onde forem os homens ímpios, irá essa velha terra. Para onde forem, iremos. Irão as novas criaturas, uma nova terra e um novo céu. Aleluia. Mas tem mais. Vamos lá. O juízo derradeiro sobre a terra e os céus. A palavra de Deus diz, a palavra da verdade está escrita nos livros. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro também diz isso, 2 de Pedro 3:10. Aqui está novamente a terra em fogo sendo queimada. O fogo subindo, queimando essa velha terra, ela está destinada também a um juízo. Eu diria que este é o juízo final dessa terra. E será também o juízo final desses dois céus que nós temos. Posso falar uma coisa a você? Nós temos 3 céus. Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Há um terceiro. O primeiro céu, deixa eu voltar. Aqui está a terra. O primeiro céu é a atmosfera terrestre, a camada de ar que envolve a terra. Em volta da terra nós temos uma camada de ar, de oxigênio. Nós vivemos aqui com isso, tudo bem. Mas o segundo céu é o universo. Conhecido está aqui e desconhecido é o segundo céu. Mas o terceiro céu é a região inacessível. A região que homem algum, ninguém pode ir, se não for chamado por Deus. É a dimensão do trono de Deus. Paulo foi arrebatado a esse terceiro céu. Vamos lá de novo. Primeiro céu, atmosfera terrestre, que envolve a terra. Segundo céu, o universo, com as suas galáxias e tudo mais. Terceiro céu, o trono de Deus, a região espiritual. Agora, o primeiro e o segundo céus, esse universo que está aí, e essa camada que envolve a terra, isso vai ser destruído. A Bíblia diz que ele se enrolará, o céu se enrolará como um vestido, como tecido. Aí está minha gente, não é? Tremendo, tremendo, tremendo. Então, estamos chegando
por favor, aqui no nosso estudo, ao fim do juízo final, os homens ímpios de todas as eras foram julgados. A besta e o falso profeta já estão no lago de fogo, também foram para lá. O diabo foi para lá, a morte e o inferno foram para lá. Agora, na nossa próxima aula, aí sim, na nossa próxima aula, mas também um dia, isso nos está reservado como herança. Nós veremos porque estaremos lá, na nova terra, e veremos o novo céu do Senhor criado para novas criaturas. Se a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas todas as coisas, a plenitude desse se fizeram novas todas as coisas e as coisas antigas passaram, a plenitude será no novo céu e na nova terra que o Senhor vai criar para nós. E isso virá no capítulo 21. Tudo isso que a gente viu aqui, ó, tudo isso, juízo de homens ímpios, tudo isso, agora no nosso estudo é passado. Nós agora vamos nos transportar em sonho para a nova terra que o Senhor criará e para a nova Jerusalém, que eu repito, vai ser o Éden da nova terra, como lá em Adão tinha aquele Éden, a casa da fazenda, do fazendão que Deus criou para o homem. Agora Deus criando uma nova terra, ela terá um novo Éden, uma nova casa do fazendão, se eu posso dizer assim, a nova Jerusalém. Na próxima aula estaremos novamente aqui e com grande alegria. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê essa paz maravilhosa, essa quietude de saber que a gente tem essa herança eterna. Ficando por aqui, Pastor Onéias.